Meu amigo paparazzo rubro-negro Gabriel Reis, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus eu tô bem, meu amigo. E você? Audiência aumentando aí. Cara, então, a gente tem uma coletiva rolando agora, foi agora no Sheraton do Leblon, no Ah, Niemeyer, coletiva de imprensa lá da LDU, e o Gabriel Orfan estava lá, e a gente tem aqui a declaração do técnico da LDU, falando sobre rapaz. o confronto, cara. A gente vai ter que estar Hum, muito ligado. cara. Ele sabe do nosso desespero, ele sabe que o Flamengo não pode nem empatar, que Uhum, está fora. Se empatar, tá fora, né? Vai depender do Central Córdoba ganhar na altitude da LDU. É uma loucura. é. Ele Né? joga por esse resultado, inclusive, também. Você sabe, né? Olha só, vamos escutar. Vamos lá. A diferença, basicamente, ele está na obrigação. Acho que a palavra obrigação é a que vai prevalecer nesta partida. E entendo que, como disse antes, o Flamengo vai ter que assumir alguns riscos. Já não serve nem mesmo o empate, ou serviria. O empate faria com que não dependesse só de si. Hoje o Flamengo, assim como a gente vê que está complicado, depende. Depende só de si mesmo. Se conseguir bons resultados nos dois jogos, vai se classificar. Então, até, sim, temos que ter muito cuidado. É um time que merece muito respeito. E acreditamos que vai vir com tudo para cima da gente. Portanto, se formos inteligentes, podemos tirar proveito disso, tirar nossos benefícios. Já está vendo que eles vão se fechar, né? Aquele ferrolho, aquela retranca absurda, né? Tentando jogar por uma bola. Que loucura, né, cara? E o Flamengo. Diga-se de passagem, falando muito bem português, né? Aí o Não, não, treinador não, não. da. A, É o meu tradutor de IA. me chamou a atenção, me chamou a atenção. Então, perfeito, aí tradução da inteligência artificial, mas fiel ao que o disse o treinador da LDU. É, não, ela não Gabriel, é muda isso. nada, ela não muda nada, ela é É, profissional. Gabriel, com relação ao que você disse, isso é claro, é nítido. A gente tem certeza absoluta. Por quê? Porque o empate praticamente classifica, inclusive, a LDU, porque ela sabe que aí, meu amigo, o Flamengo fica em uma situação complicadíssima. E uma vitória, então, da LDU mata completamente já o grupo. A LDU já está garantida junto com o Deportivo Tátira, né? Não, Praticamente. junto com o Córdoba, com o Central Desculpa, com o Córdoba. Córdoba que ganhou ontem do Deportivo Tátira. E outra coisa, o pessoal falando, o Deportivo Tátira não dá para confiar. Pelo amor de Deus, eu acho que é o único time na Libertadores que não fez ponto. Ninguém achou que fosse complicar ontem. Apesar que eu comemorei muito aquele gol, que não deu nem tempo. Logo na sequência, o Central Córdoba empatou o jogo, né? Mas é isso, Gabriel. Eles vão jogar por uma bola, eles vão jogar fechado, até porque o empate funciona muito. Vão tentar provocar o time do Flamengo, vai tentar fazer a torcida tirar a torcida do sério, aquele gol que não sai. O Flamengo tem que ter um jogo de calma, cautela, tranquilidade, né? Inclusive, a gente sabe, eu estava falando aqui, não teremos aí os nossos volantes, né? O Alan também, que seria uma opção, não vai jogar, e também nós não temos aí, né, o nosso chileno Eric Pulgar, que é uma perda gigantesca, um jogador vertical, um jogador que quebra linhas, um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande. Então, para não ir de repente com o Everton Araújo direto, o Felipe tem opções. Tem o Léo Ortiz, que já jogou ali com o Tite, tem o próprio Gerson, que pode fazer segundo homem de meio campo, o Nico faria primeiro, um exemplo, e você coloca o Matheus Gonçalves, um Luiz Araújo, até mais um atacante, né, em algum determinado momento, para tentar fazer esses gols. Hoje a diferença da LDU é de 3 gols e o Flamengo precisa tirar o quanto for possível. Claro que o ideal seria tudo, mas se não der, tira 2 gols amanhã, não tem problema nenhum, tá muito bem no páreo, e depois tem o último jogo contra o fraco Deportivo Tátira. Tem mais uma declaração aqui traduzida pela IA, tá? Vamos Vamos lá. ouvir. Que, em sua casa, tenta se impor e dominar as partidas, como dita a sua história. Antes eu falava sobre a necessidade e a obrigação que o Flamengo tem. Geralmente o Flamengo sempre joga as partidas. Obviamente todos os times jogam para vencer, claro. Mas agora com o valor agregado da obrigação. Essa obrigação é preciso ver como ela vai influenciar, não é mesmo? Embora estejamos falando de uma equipe com muita hierarquia, muito talento e muita experiência, em algum momento entendemos que, se o resultado não for favorável para eles, podem acabar ficando um pouco nervosos. Por isso,
precisamos fazer uma boa partida. Eu falei. Defensivo e ser inteligentes para aproveitar os momentos que tivermos, que podem ser justamente quando o Flamengo assuma mais riscos do que o necessário e acabe mal posicionado. Acredito que do ponto Contra-ataque. de vista tático, considerando as necessidades de ambas as equipes, precisamos fazer uma partida inteligente e, se conseguirmos isso, podemos sair com um bom resultado. Rapaz, eles estão contando com segurar o Flamengo no O começo, jogo é esse. segurar o Flamengo 30, 40 minutos para deixar o Flamengo nervoso, a torcida pressionar, jogar, usar a força da torcida, do nervosismo da torcida contra o Flamengo. É o quê? Tentar segurar o máximo. Então o Flamengo tem que correr para fazer um gol logo. O Flamengo tem que abrir a porteira logo, porque eles sabem do desespero do Flamengo, que o Flamengo pode sequer empatar, e eles vão jogar já pensando nisso. E aí, na hora do desespero, acaba tendo uma falha e é onde eles querem aproveitar. E outra coisa, né, Gabriel? O Flamengo fazendo um gol logo desmonta o esquema dele todo. A ideia dele de chamar o Flamengo... Vou mandar isso aqui pro Felipe, hein? Eu vou mandar isso aqui pro Felipe. Você sabe que eu falo com ele, né? Claro, falo. Aliás, hoje eu vi a informação, tá? Hoje, na hora que a gente estava tomando o café da manhã, que o Neymar tá zero chance de vir pro Flamengo, né? Você conversando com o BAP no WhatsApp. Não, cara, não pode falar que foi... Você não Como pode assim? falar, você não pode dar a fonte, cara. Eu tô conversando com... Agora já foi. Não, eu tô conversando com o presidente do clube, você tem que... Ale, é fonte ligada à diretoria, você não diz, é em off, cara. Já foi. Estava falando com o BAP de manhã, eu vi... Não, cara, não é pra você ficar falando que eu estava falando com o BAP, não é. Entendeu? Eu estava conversando com uma fonte ligada à diretoria, nem você sabe se era o BAP. O Neymar não vem. Zero chance de vir. A fonte da diretoria, correto? Correto. Neymar, então, zero chance. O pessoal está publicando aí possibilidades do Neymar vir para o Flamengo, né? Então a gente já traz aqui que é zero chance. A resposta, inclusive, foi mais ou menos isso. Ou zero chance, ou sem chance. Eu vi lá a fonte da diretoria, tá? O Alê, seguinte, vamos lá. Então você viu também que falaram que não tem isso de... Em momento algum levaram ao Felipe ou à comissão de que estão tentando trazer o JJ para ele se auxiliar. Isso não existe também, se incomodou internamente. Não tem nada disso, né? Tem nada disso. Momento de decisão, semana decisiva. Se fossem fazer alguma coisa, fariam isso também, né? Primeiro eles... Cara, eu duvido que também chamariam ele para se auxiliar. Até eu acho a ideia interessante, mas, cara, não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, foi uma notícia que criaram, passaram para jornalistas aí, e não tem nada disso, tá? Não. O pessoal pedindo para eu falar com o Felipe também, que está fazendo besteira, que o time não tem uma triangulação. Cara, eu discordo. O Flamengo toca bem a bola. Eu acho que o Flamengo tem ali o passe final, a finalização tem que melhorar muito. Falta o passe final, Não, o Felipe tem um esquema de jogo que ele acabou perdendo, porque são muitas variações táticas. Eu acho que o Felipe é um cara muito inteligente, mas quando ele vai no tradicional 4-4-2, que ele gosta muito, ele aproxima as suas linhas, ele solta os seus laterais, ele usa um lateral construtor, usa um lateral de apoio, ele consegue fazer uma dupla de volante muito interessante quando tem o Nico, principalmente atuando bem, o Pulgar vem fazendo bons jogos, então o Flamengo fica muito firme por ali. Porém, né, Gabriel, o último passe, o nervosismo na finalização, os homens de ponta, as convicções do Felipe Luiz, que são esses homens de ponta, que ele gosta muito, por exemplo, não estão rendendo. O Bruno Henrique, a gente sabe, tem um problema... O Cebolinha não está entregando, o Michael, apesar de ter tido um soft score muito bem no jogo contra o Bahia, não vem fazendo bons jogos, ou não vinha, né? Então, às vezes não compensa ficar insistindo tanto com esses homens de ponta. Segundo homem de ataque, porque ele foi utilizado dessa forma, o Juninho sempre como referência, e a gente viu que ainda não deu certo. Com o Pedro junto, você pode esquecer um pouco desses homens de ponta. Não digo para o jogo contra a LDU, porque como eles estarão fechados, importante a gente ter extremas para tentar quebrar essa última linha formada por 4 e até mesmo 5 jogadores que eles vão fazer, né? Mas talvez aí durante o decorrer do campeonato ele possa usar um 4-4-2 com 2 atacantes reais de fato, em vez de homens de extrema, né? Em momentos do jogo, claro, ele consegue fazer essa alteração com esses jogadores mais insinuantes, né, que ele tem no Flamengo.
E uma pena o Plata também não tá no jogo de amanhã. Seria um jogador interessante para poder fazer essa velocidade também no ataque da LDU, que vai estar muito fechado, e o Flamengo precisa achar logo o gol para tirar esses caras lá de trás. Porque um primeiro gol do Flamengo, Gabriel, mexe com todo o esquema, toda a ideia, todo o plano de jogo que a LDU vai para o Maracanã amanhã, você não tenha dúvida nenhuma disso. Não, com certeza. Mas eu acho importante a gente ter trazido também que a situação aí de Neymar não procede, é zero chance, você falou muito bem. A diretoria entende que em janeiro até poderia avaliar uma possibilidade da vinda do Neymar para o Flamengo, como o Santos avaliou e trouxe, mas depois disso, com tudo que aconteceu, o Neymar sem render, o Neymar se lesionando uma atrás da outra, o Neymar envolvido com polêmica, o Neymar em carnaval, indo para festa na época que era para estar jogando, batendo pênalti, tá lesionado, mas bate pênalti do evento. Tudo isso faz com que a diretoria do Flamengo não queira avaliar agora novamente. Então não tem, zero chance, porque eles não vão nem sequer avaliar, segundo fonte ligada à diretoria. Tá? Então, notícia aí que ele pode ir para qualquer lugar, menos para o Flamengo. Com relação aí à questão do JJ, o Flamengo, em momento algum, iniciou conversa, o Flamengo, em momento algum, levou alguma situação para o Felipe Luiz sobre ser auxiliar, então nada disso procede, nada disso é verdade, tá? Então, há uma preocupação interna no Flamengo que alguém está vazando isso, ou do Flamengo, ou oposição, ninguém sabe dizer, mas alguém está intencionalmente soltando essas notícias para desestabilizar o grupo, tá? Apesar de que a notícia do Jorge Nicola é que Alexandre e Danilo gostariam de ter o Neymar no Flamengo, mas a informação que eu recebi é que não procede, sem querer ficar desmentindo ninguém, mas que não procede, tá? O Fábio Gustavo, o time não chuta de fora da área, rapaziada. Todo time chuta menos o Flamengo. O Botafogo ganhou de 4-0 do Internacional e tudo com chute de fora da área, tá? Pode ver lá. O Botafogo arrebentou com o Inter por causa dos chutes de fora da área. Os gols do Botafogo, tudo de chute fora da área. O jogo do Fluminense lá, o que ele perdeu para o Atlético Mineiro, olha a quantidade de chute de gol de fora da área. Até o gol que o Fábio achei que ele falhou, que ele espalma e o Atlético faz o gol, chute fora da área. O Flamengo chuta muito pouco de fora da área. Quando chutou, fez gol. Se o Cebolinha chutou, fez gol. O Flamengo precisa chutar de fora da área, concordo. Precisa, tem que ganhar confiança, né? Primeiro, e é assim que ganha, chutando média e longa distância. É um time com pouca confiança nesse quesito. O Arrasca ainda fundamento chuta, né? Do chute. O Arrasca ainda chuta. O último passe é chutar para o gol, que tá voando em confiança, inclusive. E bem fisicamente. Contrariaram aí quem falava que ele não tinha perna, porque por isso não chutou. O preparador físico ontem lá no Flamengo contrariou e disse que é o melhor momento físico do Arrascaeta. Então, Fábio, eu acho que o Flamengo precisa, sim, Fábio Gustavo mandou aí, precisa chutar mais de fora da área. É uma coisa que eu falo. O Eric Pulgar agora está machucado, mas ele tem essa condição de chutar de fora da área. O Felipe já tinha falado isso, tem que chutar mais. O Gerson tem que chutar mais. Eu acho que todos ali do ataque, Bruno Henrique, quem quer que esteja em campo, tem que chutar mais de fora da área. Abriu uma oportunidade, chuta. Pode tentar o passe final? Pode, mas aí pode não dar em nada. O chute ou vai passar perto, ou vai passar longe. Tem 3 possibilidades. Ou vai isolar, vai passar longe, ou vai passar muito perto, ou vai sair o gol. Na verdade, 4 possibilidades. Ou vai sair o gol, ou vai ter uma defesa do goleiro. Mas vai ser uma finalização a mais. E aí o Flamengo vai poder... Olha, tivemos tantas finalizações. É importante, cara, você ter muita finalização, né? E você aumentar suas grandes chances criadas. O Flamengo tem que chutar de fora da área, a média e longa distância também. Eu acho que o Flamengo tem que buscar esse chute. Eu já percebi que o Felipe parece ter o medo de perder a posse de bola. O Felipe, ele prefere que o time trabalhe não e não perca chute, a bola, né? Para não perder a bola. É da escola do Felipe, sim, isso é. Só que, se você trabalhar, mas criar uma brecha para chutar de fora da área, também eu acho importante, tá certo? Mas tem a ver com o sistema de jogo do Felipe, tá? Tem a ver. Isso tem a ver. A gente pode pedir, pode falar, mas isso tem a ver e não sei se ele vai abrir mão disso aí, não. Tá certo? Não é isso. Mas com certeza ele quer que o time chute, ele quer que o time acerte o último passe, né? Só o chuveirinho, a bola aérea, ela pode ser importante um momento ou outro do jogo, mas o Flamengo precisa
quebrar essas barreiras, principalmente desses times que jogam na defensiva, e levar em conta que contra o Flamengo todo mundo entra como jogo da vida, porque é de fato sim o time a ser batido, sem soberba nenhuma, é o time com poderio financeiro, é o time com todos praticamente grandes jogadores de seleções, pelo menos no nosso meio campo aí, todos data FIFA, os zagueiros em condições de serem data FIFA, então você vê os jogadores de ataque estrangeiros também, então você consegue perceber que os times entram contra o Flamengo com uma outra pegada, uma outra postura, e como diz o Zico, o Flamengo tem que entrar com mais fome do que o adversário. Esse é o segredo, Gabriel, e LDU tem que levar o jogo muito a sério, porque o jogo da vida no momento, porque se não ganha, meu amigo, vai um projeto todo pro ralo, um projeto de início de ano, imagina, ficar pelo caminho na fase de grupos da Libertadores, né, ganhar ou perder é verdade, faz parte do esporte, mas o Flamengo não pode nunca se submeter a situações como essa com o seu torcedor. A gente tá passando nervoso num grupo horroroso desse. Eu tava assistindo ontem Central Córdoba, né, e o Deportivo Táchira, que jogou em casa, inclusive, Táchira e Córdoba. Meu Deus, que jogo horroroso. Nem a pelada aqui na esquina, Gabriel, é pior do que aquilo lá. Inacreditável aquele jogo, viu? Muito fracos os adversários, muito fracos. Não, muito, muito, muito. Terrível, cara. Terrível. É isso, Ale. Vou deixar você vai falar do Wesley ainda, não sei se você já falou, mas vou deixar você com as outras notícias aí. Importante falar da questão da Adidas, que o Flamengo tá com a faca no pescoço da Adidas, hein? Vai pro Corinthians? Então vai, mas vai pagar mais ao Flamengo, né? Exato. Nós falamos ontem. Como é que é essa situação? Você tá com o assunto aí engatilhado, né? Qual que é o esquema mesmo real aí? É simples. O Flamengo recebe 70 milhões, mais metas, pode chegar a 90 e Isso. tal. E o Corinthians está negociando lá, eles querem tirar o Corinthians da Nike, né? E aí estão oferecendo os tubos para o Corinthians. Só que estão oferecendo mais do que o Flamengo, que tem mais torcida e tem mais renda, tem mais recorde de público, mais audiência. Eles querem oferecer mais ao Flamengo. É o dona Adidas, né? É uma vergonha. É uma pouca vergonha, né, dona Adidas? É uma pouca vergonha, né? A Adidas tem que melhorar, sim, o fornecimento. Tem que melhorar o fornecimento. Tem que melhorar o produto. Várias camisas que eles fazem que ficam soltando, pinicando. Isso é uma loucura, rapaz. Melhorar a qualidade, melhorar o preço, vocês não querem, dona Adidas. Não querem. Agora querem pagar mais ao Corinthians. Só que nessa Adidas se ferrou. A Adidas se ferrou, porque tem no contrato do Flamengo que se pagar mais do que paga ao Flamengo, vai ter que cobrir. E ainda vai ter as metas mantidas. Ou seja, paga 100 ao Corinthians, vai ter que pagar 100 ao Flamengo e mais as metas para bater uns 130. Então, chupa! É isso. Aí, para parar soltando o verbo, a última só, já aproveitando que você está aqui, não é todo dia, é informação tua e da Raíssa Simplício aí sobre a situação do aí, Wesley. Ó, Fábio Gustavo, as camisas até o CRF saem com o tempo. Melhorar a qualidade a Adidas não quer, porra. Verdade, hein? Atrás, o número atrás. Ali é horroroso. Começa a sair o número, você dirige, o número gruda E é no caro, banco hein? do carro. E é caro, melhorar o preço caríssimo, caríssimo. Gabriel, e o Wesley, hein? Ele vai antes do Mundial ou depois do Mundial pro Manchester City? Eu acho que só depois, mas vamos ver. Se os caras pagarem 40, 45, não eles tem vão o querer que fazer. Eles vão querer antes. É isso, meu amigo. Que 500 loucura. pessoas aí, a audiência está aumentando. Maravilhoso. Mas eu tenho que ir lá. Tamo junto. Vai lá, tá certo. Valeu, um abraço, Gabriel Reis, nosso paparazzo rubro-negro participando com a gente aqui